Nós vemos nesse capítulo 47, Ezequiel ouvindo falar de um rio sagrado. Nós vemos Ezequiel falando desse rio, dessa magnitude, dessas águas maravilhosas que saem do trono de Deus. Essas águas são tão poderosas, é tão magnífica, que por onde essas águas passam, ela traz vida. Que por onde essas águas passam, ela traz transformação. Que por onde essas águas passam, transforma a sequidão em rios de águas vivas. Nós vemos que por onde essa água passa, ela traz um avivamento diferente. Nós vemos no versículo 1, vocês leram comigo: depois disso, me fez voltar à entrada da casa. Nós vemos que essa entrada, ou essa porta, representa Cristo, porque o próprio Cristo, ele vem falar em João capítulo 10, ele fala: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará passagem. Aleluia! Nós vemos o próprio Cristo dizendo isso, mas o versículo 1 ainda continua: e eis que saíam águas de debaixo do umbral da casa. Representa o Espírito Santo. A água na Bíblia representa duas coisas: a palavra e o Espírito Santo. E nós vemos que nessa parte, nesse texto, as águas representam o Espírito Santo. E o texto continua: e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, a banda do sul do altar. Nós vemos que por onde, como já disse, as águas passam, elas trazem renovo, elas trazem frutificação, elas trazem vida. Mas perceba que essas águas que jorram do trono de Deus, que jorram do altar, elas não brotam de algo natural. Não, elas não brotam de um riacho, elas não brotam de um lago, não, mas elas brotam de si mesmo, provando que Deus é uma fonte inesgotável. E nós vemos Jesus retratando isso em João no capítulo 7, e ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, rios de água viva correrão dentro de si. E Jesus, o próprio Jesus instrui, o próprio Jesus, ele ilustra essa passagem com a mulher samaritana. Vocês se recordam? Quando Jesus ele tem a conversa com a mulher samaritana, Jesus chega até ela e fala da seguinte maneira: Jesus pede água para ela. A mulher samaritana olha para Jesus e fala: por acaso não sabes tu que os judeus e os samaritanos não se dão bem? Você não sabe disso? Você não consegue compreender isso? Não sabes tu que nós não se damos bem? Jesus olha para a mulher e diz: ah, mulher, se tu soubesse quem te pede água, se tu soubesse quem está te pedindo água, tu me pediria água e eu te daria a água da vida. Mas aí a mulher olha para Jesus e diz da seguinte maneira: mas como? O Senhor não tem nenhum cântaro, o Senhor não tem nenhum vaso, mas e o poço, ele é fundo, ele é profundo, por acaso és tu maior que o nosso pai Jacó? Mas aí Jesus olha para ela e diz: deixa eu te explicar qual é a diferença entre eu e Jacó. Você enche o teu cântaro, você enche o teu vaso nesse poço de Jacó, mas uma hora essa água vai acabar, uma hora essa água vai cessar e você vai ter sede novamente.